Sou Breno de Souza França, tenho 25 anos e faço jornalismo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cara, a Copa do Mundo pra mim é a competição que fez eu me apaixonar por futebol. A primeira Copa do Mundo que eu assisti, como eu falei, eu não lembro do Penta, né? Então a primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e como eu disse anteriormente também, eu tenho lembrança de tudo, de todos os dias, 2 jogos do Brasil especificamente, na minha infância, desde meus 5 anos de idade, o que eu estava fazendo, com quem eu estava, onde eu estava. Então, assim, inesquecível para mim, a primeira lembrança que eu tenho de um jogo da seleção brasileira é o Brasil-Croácia, de 2006, o gol do Kaká. Esse jogo eu lembro que foi uma terça-feira à tarde. Eu era pequenininho, voltando com a minha mãe me buscando do colégio, né? A gente saindo mais cedo por conta do jogo do Brasil. E assistir a seleção brasileira sempre foi uma grande aventura para mim, né? Depois do Botafogo, o meu segundo time é a seleção brasileira. Pensando também nas outras Copas, 2010, 14, 18, já chorei pela seleção brasileira. 2010, quando a gente foi eliminado pela Holanda, chorei bastante. E às vezes é nesse calor do momento assim que a gente, quase todo menino, né, nutre aquele sonho de querer ser jogador de futebol um dia e tudo mais. Então, futebol sempre foi a minha grande paixão. Não consegui ser jogador de futebol por questões óbvias, assim. Não que eu fosse tão ruim, sabe? Mas também não era tão bom a ponto de ser um jogador profissional. Mas estar envolvido com futebol, estar envolvido com a Copa do Mundo, assim, trabalhando com uma parada que eu fazia de brincadeira quando eu era criança, que era narrar meus primos jogando no videogame e fazer isso ao vivo, é incrível, cara, é incrível. Então a Copa do Mundo, assim, para mim, são pessoas felizes, é a confraternização entre muitos países, são aqueles momentos inesquecíveis de você narrar uma zebra, você narrar uma eliminação de alguma seleção grande, são as ruas pintadas de verde e amarelo, são as pessoas se reunindo na praia para assistir o jogo, se reunindo nos bares para assistir uma partida da seleção brasileira. Copa é isso, Copa é família, não é apenas a família que a gente tem de sangue, mas a família que a gente tem e que a gente faz pelo caminho, que eu considero que foi algo que eu fiz dentro do Audiolab. Aqui eu vejo, às vezes a gente se trata muito pelos nomes, assim, às vezes, mas até pelos apelidos, né? Então, isso quem faz muito é o Jonatas, né? Mas ele já chegou a falar pra gente que é como se funcionasse como uma família mesmo, sabe? Família é quem a gente escolhe assistir, ter a companhia, tá ali lado a lado. Então, eu acho que a Copa traz muito esse sentimento de você aproveitar a companhia daqueles que você ama, de você desfrutar cada momento, porque o futebol é isso, o futebol ele tem o poder de reunir as pessoas, unir as pessoas, independente de crença, religião, times diferentes, rivalidades, é o que nos une, né? Então a Copa do Mundo, para mim, é o maior evento esportivo do esporte, que para mim é uma das melhores invenções da humanidade, que é o futebol. A Copa do Mundo, para mim, é isso e muito mais coisas, mas eu vou me limitar a falar por aqui, porque senão o nosso editor vai ter muito trabalho, né? Mas é isso, gente. Copa do Mundo, para mim, é tudo. Tudo que você possa imaginar de bom é a Copa do Mundo. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Assim, lembrando um pouquinho dos antecedentes dessa Copa do Mundo, né? Quando eu tinha entrado na UERJ e entrado também nesse projeto do Escola de Narradores, tiveram os treinamentos, né? E o primeiro jogo que eu peguei para narrar, assim, na vida mesmo, a Vera, valendo os 90 minutos, era o Brasil e Itália de 70, 4-1 do Brasil na final. E eu lembro que a gente nem olhava no monitor, a gente olhava pro telão, a gente estava narrando, né, transmitindo a partida. E, enfim, era um pouquinho difícil por conta da resolução do vídeo, que não era da melhor das qualidades, né? Então era um pouquinho difícil você identificar os jogadores, mas foi quando eu tive a ideia de fazer o meu famoso campinho, que eu não largo mão dele em nenhum momento, né? Então foi legal, assim, conseguir identificar os jogadores, o pessoal que estava assistindo a gente ficou bem impressionado e tal.
E aí a gente fez outros treinamentos também, eu fiz outros jogos para treinar, para narrar a Copa do Mundo, como foi o caso de Brasil e Argentina de 90, né, que a Argentina ganha por 1-0 o gol do Canija. E depois que eu terminava de narrar os jogos, o Felipe me contava assim, cara, você já narrou, já trabalhou com isso alguma vez? Eu falei assim, cara, não. No máximo de brincadeira mesmo, brincando enquanto eu narrava os meus primos jogando videogame, futebol no videogame, o Bomba Pet, o FIFA, enfim. E eu narrava, e como o jogo dentro do videogame era muito mais dinâmico do que acontece dentro de campo, né, do que acontecia dentro de campo, é lógico que isso vai exercitando um pouco mais o seu raciocínio, a sua técnica e a sua rapidez para poder falar, que é o que o conteúdo radiofônico exige da gente, né? Então, pensando na experiência de narrar a Copa do Mundo, foi, assim, até engraçado o narrador falar isso, mas é uma experiência inenarrável, eu diria, porque eu jamais esperava cair de paraquedas na UERJ logo no meu primeiro período, ter que passar por uma parada que eu sonho em fazer para minha vida, que eu sonho em seguir para minha vida. Então a Copa do Mundo de 2022 ela é muito significativa para mim. Foi uma experiência muito boa, mas eu considero que poderia ter sido muito melhor do que foi, em relação à quantidade de jogos feitos. Eu fiz apenas 5 jogos e teve jogo pra caramba. Eu lembro que quando as pessoas se reuniam dentro da sala, né, eram 30, 40 cabeças, e o Felipe colocava lá os jogos na lousa, né, lá no quadro. Aí falava, seleção tal contra seleção tal, quem pega? E era uma guerra para pegar. E eu sempre queria pegar algum jogo, mas assim, não é porque eu não conseguia, é porque eu pensava, não, mas eu tenho aula de matéria tal. Não, mas esse jogo aqui é no horário dessa aula aqui. Eu tava no primeiro período ainda, enfim. Agora eu não aguento ficar 5 dias sem narrar o jogo, eu tô com muita saudade de narrar um jogo. Por mim, eu que fiz apenas 5 jogos na última Copa do Mundo, por mim eu faria 5 jogos essa semana mesmo, agora, entendeu? Ou então agora na Copa do Mundo que tá batendo na porta. Mas foi sensacional, assim. Falando um pouquinho dos jogos, né? Os 5 jogos que eu fiz. Estados Unidos e Inglaterra, que pra mim foi um dos piores jogos da Copa do Mundo, mas foi o primeiro jogo que eu fiz ao vivo mesmo. Foi um 0-0. Holanda e Catar, 2-0 pra Holanda. Costa Rica e Alemanha, eu narrei a eliminação da seleção alemã. A Alemanha ganhou por 4-2, mas mesmo assim saiu na fase de grupos. Acho que um dos melhores jogos daquela Copa do Mundo que eu fiz, e eu até considero uma das melhores narrações que eu fiz até, foi o França e Inglaterra, o 2-1 nas quartas de finais. Gol do Tchouaméni e do Giroud. O Harry Kane faz um também, mas ele erra no finalzinho, podendo ir para a prorrogação, mas ele erra, a Inglaterra eliminada. Mas foi um ótimo jogo, um dos melhores jogos até então, naquele momento, né? E eu fiz a decisão do terceiro lugar também, que foi entre Marrocos e Croácia. Se eu não estou enganado, acho que foi 3-1 para a Croácia. Enfim, foram esses os 5 jogos que eu fiz, gostei de todas essas experiências, pretendo narrar mais jogos em 2026, isso com toda a certeza do mundo. Então, assim, eu gostei muito, foi fantástico. E pensar nos bordões também, de narrações, que enquanto a gente vai narrando, a gente sempre vai evoluindo, né? Aquilo que o Felipe falava com a gente desde o início que a gente entrou na UERJ, né? Quando você começa uma transmissão, você tá num nível, e quando você vê, faz mais de 10, 20, 30, 40 transmissões, e quando se passa 1, 2, 3 anos, você vai notando a diferença. A gente, minutos atrás, estava olhando, né, a narração aqui entre Estados Unidos e Inglaterra. Por mais que fosse um jogo que não tivesse acontecido tanta coisa, a narração estava um pouquinho lenta para um conteúdo de rádio, né? Mas a gente vê que conforme os anos vão se passando, e eu já fiz outros 0-0 enquanto estive aqui na Audiolab Escola de Narradores, a gente vê que a gente vai desenvolvendo melhor o raciocínio, a fala, a técnica para narrar. E é muito bom, momentos assim, muito legais. Cara, momento marcante, assim, como eu fiz poucos jogos, eu lembro de muitas coisas nesses poucos jogos. São momentos, assim, até um pouco mais cômicos do que necessariamente, digamos assim, mais emocionantes, emotivos, que a gente lembra com muito carinho. É lógico que eu lembro com muito carinho, muito afeto, mas são momentos, assim, um pouco mais engraçados. Porque pensando
que eu estava bem no começo da faculdade e ainda estou no começo dessa minha trajetória na narração, a gente sempre fica um pouco nervoso na frente das câmeras. Eu, inclusive, estou um pouco nervoso agora para responder, e eu estou mais nervoso agora para responder vocês do que quando eu vou narrar jogo aqui, ultimamente, né? Tenho ficado bem tranquilo para fazer as transmissões. Então, às vezes, quando a gente quer quebrar o gelo e quando o jogo não está tão bom assim, a gente está numa transmissão, a gente pensa em coisas para tentar fazer com que as pessoas deem risada, né? Quem está do nosso lado dê risada, para você que está nos assistindo também dê risada. Eu sou um cara que eu considero que eu tenho alguns bordões, mas eu também às vezes sei quebrar um pouquinho o gelo, sei falar algumas besteirinhas para rir, para descontrair, sabe? Então teve uns momentos legais assim que ou o jogo não estava tão bom e eu precisava quebrar um pouquinho desse gelo, né? Desse jogo frio, desse jogo morno até. E às vezes o jogo estava muito legal e eu entrava na onda e tentava deixar a transmissão mais divertida ainda. Eu posso dar alguns exemplos. Nesse primeiro jogo que eu fiz na minha vida, entre Estados Unidos e Inglaterra, como eu falei, um dos piores jogos daquela Copa do Mundo foi um 0-0. O primeiro jogo que eu fiz foi um 0-0. No intervalo, eu lembro, não exatamente, mas eu lembro que o jogo estava muito ruim, eu estava reclamando do jogo, estava conversando com o comentarista, acho que era o Gui Lenço, falando que estava faltando gol e tudo mais, e a gente fazendo algumas piadinhas em relação à Inglaterra, questão do chá e tudo mais. E aí eu falei que, os jogadores, eu não sei se eu falei isso, mas era alguma coisa relacionada com a Rainha Elizabeth, que tinha falecido 3 meses antes da Copa, né? Acho que 2 meses antes, faleceu em setembro e a Copa começou em novembro. E aí eu falei alguma coisa, e aí quando eu falei assim, mas e a rainha também, né? Só que eu tinha lembrado que ela tinha falecido e tal, aí depois eu me corrigi assim, falei, mas essa aí já arrastou pra cima faz um tempinho, né? E o pessoal do meu lado começou a rir, sabe? Isso deixou a transmissão mais leve, mesmo que não seja um assunto tão leve assim para a monarquia inglesa retratar, né? Falar sobre, mas pra gente deixou o clima um pouco mais leve na transmissão, deixou a gente um pouquinho mais solto, mais à vontade para falar. Um outro momento também, e aí já é num jogo mais elétrico, mais eletrizante, mais legal, foi a eliminação da Alemanha, né? Alemanha e Costa Rica, o jogo que a Alemanha ganhou por 4-2, mas chegou a perder por 2-1 para Costa Rica, né? Estava perdendo por 2-1, depois virou para 4-2. Eu lembro que, enfim, foi um jogo de muitos gols, eu estava me divertindo e era um jogo que eu não estava levando tanta fé que seria bom. Tanto é que quando eu chego aqui no Audiolab só tem a nossa equipe de transmissão para fazer o jogo e não tinha mais ninguém aqui. Mas o jogo começou a sair tantos gols e a Alemanha já estava decepcionando no torneio que teve uma galera do Audiolab, não do Audiolab, mas da FCS, que começou a invadir aqui o Audiolab para assistir o jogo e a minha narração. E eu tava ficando muito feliz com isso, eu tava animado, porque eu não tava prestando atenção apenas nos números que apareciam na telinha sobre quantas pessoas estavam nos assistindo em simultâneo. E eu estava muito feliz com aquela companhia presente, né? E aí teve substituição na equipe da Costa Rica, eu pensei comigo mesmo assim, cara, eu lancei lá a piada lá sobre a rainha, a rapaziada riu, vou meter uma outra, né? Mesmo que seja ruim, eu acho que a rapaziada vai gostar, não sei, pelo menos é uma tentativa, né? Quando a gente é mais novo assim, a gente vive nesse método das tentativas. Aí entrou um jogador que se chamava Mata Rita, da Costa Rica. E aí eu falei alguma coisa do tipo, e essa substituição tem noveleiro que vai gostar. É o jogador favorito da Carminha de Avenida Brasil. O Mata Rita chegou. E aí todo mundo aqui dentro do Audiolab, dentro do estúdio, começou a rir. E aí eu comecei a rir junto e a gente começou a deixar a transmissão ainda mais descontraída e nisso saíram os outros gols da Alemanha, mas também teve toda aquela resenha de que a Alemanha já estava sendo eliminada, então não adiantou de muita coisa. Mas foi um momento legal que eu guardo com muito carinho na memória. E um outro jogo especial também, que tecnicamente falando para mim foi o melhor, foi entre França e Inglaterra, que a França ganhou por 2-1. E eu gosto muito da narração que eu faço do gol do Tchouaméni. O primeiro gol que abre o placar no início do primeiro tempo, eu até hoje guardo com muito carinho. Acho que foi a primeira grande narração assim que eu fiz, pensando na qualidade dela. Acho que foi a primeira assim, de gols assim, que eu fui narrando e que eu fiquei 100% satisfeito com o que eu tinha feito aquele dia, sabe? Então, aquele gol do Tchouaméni, assim, pra mim, na minha lembrança, é muito significativo pra mim e foi o melhor jogo que eu narrei, assim, dentro daquela Copa do Mundo e, tecnicamente, um dos melhores também. Falei muito do que aconteceu dentro do Audiolab, né, no meu caso das minhas narrações, mas falando um pouquinho de fora, assim, né, uma experiência legal que a gente teve foi na estreia do Brasil e Sérvia.
Aí a gente assistiu o jogo no bar, eu e a galera, o pessoal que tá aqui no estúdio, principalmente o Miguel de Paula aí que tá trabalhando. Só sei que no gol do Richarlison no de voleio, cara, voou cerveja, voou copo pra tudo quanto é lado, a gente quebrou uns copos lá no Socana, mas foi, assim, muito bacana, experiência inesquecível, torcer pro Brasil. Sinto muita vontade de ver o Brasil campeão do mundo, afinal, eu sou de 2000, tenho 25 anos, por mais que eu estivesse vivo quando o Brasil foi penta, eu não presenciei direito, né? Eu tinha apenas 1 ano e meio de idade. Então, sempre que chega um jogo da seleção brasileira, o coração bate mais forte, a gente sempre se lembra com muito carinho, principalmente dos jogos do Brasil, quando se trata de Copa do Mundo. Então, de 2006 para cá, eu lembro de todos os jogos do Brasil que eu estava fazendo quando era pequeno e tudo mais. Minha expectativa para essa Copa do Mundo, pensando no Audiolab, pensando em mim, pensando na seleção brasileira, pensando nos meus amigos, acho que é a melhor possível. Até porque a gente fala que Copa do Mundo é um ciclo de 4 em 4 anos, né? E dentro desse ciclo, as seleções trabalham, dão o melhor de si para chegar na melhor forma para disputar o torneio. E essa Copa do Mundo que vai ser a maior de todos os tempos em termos de quantidade de seleções participantes, né? Serão 48. Mas assim, traçando um paralelo com o que acontece no Audiolab, também foi um ciclo de quase 4 anos, 3 anos e meio para essa Copa do Mundo, e que a gente não fez apenas a Copa do Mundo, graças a Deus. A gente fez muitos jogos da Liga dos Campeões, fizemos jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Eurocopa, fizemos Jogos Olímpicos, então a gente também teve um excelente ciclo de preparação para chegar até essa Copa do Mundo, que vai ser a segunda que eu vou narrar, se Deus quiser, e que meus amigos também, alguns amigos pela segunda vez vão transmitir, se Deus quiser, vão participar, e que a gente chega muito mais preparado do que a gente chegou em 2022. Em 2022 a gente estava meio cru ainda, né? Normal, assim, porque a maioria dos alunos eram de primeiro, segundo, terceiro período, e agora a gente já está na reta final da faculdade. É lógico que pensando pelo lado profissional, eu como narrador ainda sou muito cru, ainda sou muito verde, não estou maduro o suficiente, tenho muito a melhorar sempre, porque a vida é um constante aprendizado, mas a minha expectativa pensando profissionalmente, ela é a melhor possível, eu pretendo melhorar, pretendo continuar às vezes com as minhas piadinhas, com os meus bordões, que o pessoal já sabe alguns quais são, né? Então é mais ou menos por aí, pensando pelo lado profissional. Na seleção brasileira, cara, a gente já teve até essa discussão recentemente com os tier lists do Bem Alunos, né? Que tanto a Anabela quanto o Vini não gostam tanto, fizeram até cara feia aqui enquanto eu estava falando sobre isso, sobre o favoritismo das seleções e tudo mais. Eu sempre vou torcer para a seleção brasileira, não acho que é a favorita para ganhar o título, mas não dá para duvidar da seleção que tem 5 Copas do Mundo no currículo, já teve uma legião de craques, um celeiro de craques, não tem como duvidar. Eu acho que é difícil a seleção brasileira vencer essa Copa do Mundo agora, porque diferente do Audiolab e diferente de algumas outras seleções, não teve um bom ciclo, não teve uma boa preparação para chegar até 26 e fazer o melhor possível, né, em termos de desempenho. Mas eu vou torcer muito para a seleção brasileira, pretendo até fazer alguns jogos do Brasil, se for possível, sabe, porque foi uma oportunidade que a gente não teve tanto em 2022, acho que só tivemos um jogo ou 2 jogos a serem transmitidos da seleção brasileira, que a gente gostava muito mais de assistir assim, com os amigos, né, na diversão, naquela resenha, então, assim, pretendo narrar muitos jogos em comparação à Copa passada também, que foram apenas 5, sabe? Se deixar, eu faço uns 50. Me apaixono narrar, eu amo fazer isso, principalmente quando eu estou ao lado de amigos. E o mais bacana de tudo é ver também o nosso crescimento, a nossa evolução, não apenas minha, mas como dos meus amigos também que estiveram na primeira vez em 2022, quando fizemos essa Copa do Mundo, o Miguel, o Pedro Ernesto, toda a rapaziada, o pessoal que chegou depois também e que, sabe, evoluiu com a gente, então todos nós fomos juntos. É o caso do Jonatas, que também narra, é o caso do João, que também narra. Então, estou muito ansioso para ver como todo mundo vai mostrar serviço nessa Copa do Mundo, até pensando também numa outra rapaziada, né? O Júlio, o Abner,
Enfim, saudade também de algumas pessoas que já não dão as caras nos jogos já faz algum tempo, né, Anabela? Quem sabe aí, você também não apresenta aí pra gente algum joguinho. Saudades, assim, daquela época, e vai ser legal ter essa espécie de déjà vu, né, em comparação com 2022, mas sendo que 2026 eu espero que seja muito melhor em todos os sentidos, e assim será, tanto para mim quanto para os meus amigos. Espero também que para a seleção brasileira e para o Audiolab também, eu tenho certeza que será melhor do que em 2022, porque o Audiolab está sempre evoluindo, o projeto da Escola de Narradores, muitos inscritos, muitas transmissões com muitas visualizações, é o que a gente pretende atingir também, sempre oferecendo o melhor do nosso trabalho, né, da nossa parte, para que você fique com a gente, né? Acompanhe a Copa do Mundo com as nossas vozes, com as nossas risadas, com alguns perrengues que a gente tem, alguns problemas técnicos também que fazem parte. Mas é isso, a minha expectativa para a Copa do Mundo é a melhor possível em todos os sentidos.